tem um a 2 anos, mais ou menos, que eu conheci a história do Jerônimo Mendonça. Eu perguntei para a Kelly ali agora por que, né, do centro ter esse nome. E é bacana ver quando a gente encontra pessoas que dão o próprio testemunho, né, inspiram outras pessoas a seguir no bem, seguir no caminho do bem. E o tema que nós separamos na noite de hoje é um tema que vai a encontro a respeito desse preposto, né? De servir o Evangelho, de renovar a nossa fé, de continuar firmes e perseverantes até o fim. Esse encontro com a samaritana é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa passagem que está narrada no Evangelho, e certo dia eu escutando a palestra de um amigo, à noite, certo dia eu escutando a palestra de um amigo, ele estava falando sobre a parábola do bom samaritano. Quando ele estava comentando sobre a parábola do bom samaritano, ele falou assim: quem aqui já conhece a parábola do bom samaritano? E a maioria das pessoas levantaram as mãos. E aí ele falou assim: muito bem. Então eu vou pedir para vocês então começarem a explicar como é que começa a parábola do bom samaritano. Aí o pessoal começou a ficar um olhando para o outro, depois escondendo assim na cadeira. A gente não lembrava assim de todos os detalhes, de tudo que continha na passagem, para trazer e enriquecer de fato o ensinamento. Quando nós falamos sobre o encontro com a samaritana, é provável que nós tenhamos em mente sobre esse encontro. Mas é um trecho muito rico, muito vasto, e aí, para ficar mais fidedigno, a gente aproveitar a leitura por completo, eu vou pedir licença para vocês para pegar aqui da minha cola, né, de ler aqui o trecho. Vai ser um pouquinho extenso, mas a gente vai aproveitar assim de uma melhor maneira para ir angariando as interpretações e como que a gente vai conversar a respeito desses textos, eu vou passar e depois, se vocês quiserem ir fazendo alguma colocação, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente está à disposição para poder estudarmos juntos aí na noite de hoje. Bom, a mulher samaritana, está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, nos versículos de 1 a 30. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta do dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água no poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde então tem essa água viva? E diz ela: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me então desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui ter que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste muito bem, não tens marido. E o que agora está contigo não é também o seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem,
e em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que lhe adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse: Que pergunta, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, esse trecho é uma passagem extensa, e, na verdade, quando a gente lê no primeiro momento, parece até que, de certa forma, é uma conversa meio sem sentido. Por quê? Porque Jesus ele saiu de um lugar e foi para o outro. Ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia. Nisso ele precisava passar por um lugar, resolve passar pela Samaria. Chegando lá, ele vai até um poço da cidade de Sicar. Lá ele se fica ali esperando enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar comida. Ele fica ali na sombra fresca, descansando da viagem. Então, de repente, então, chega uma mulher com seu cântaro era aqueles locais, né, onde as mulheres armazenavam a água que tiravam do poço para poder levar para casa. E aí ele então começa a conversar com ela. Nessa conversa, eles começam a conversar. Ela percebe que ele era judeu e ela era samaritana. Daqui a pouco eles começam a conversar sobre água viva. Daqui a pouco essa conversa já muda, começa a falar sobre casamento. Daqui a pouco já muda de novo e começa a falar sobre os maridos da samaritana. Ela percebe que ele era um profeta, começa a falar sobre adoração no templo. E daqui a pouco, então, ela sai dizendo que ele era, portanto, o Messias tão aguardado, deixa o cântaro para trás e vai pregar na cidade falando que encontraram o Messias. Então, essa conversa, e que também existe uma música, né, chamado. Eu vou pegar só um copo d'água aqui para mim. Existe a música do Tim e Vanessa chamado Cântaro. Não sei se vocês já ouviram essa música, já se conhecem. Mas ela trata muito bem esse encontro da mulher samaritana com Jesus. Tem também agora no YouTube, na Netflix, a série The Chosen, que é um encontro, né, uma passagem ali, como se fosse uma série, a respeito da vida de Jesus, dos discípulos, que narra e retrata isso de maneira muito fiel. Se vocês colocarem no YouTube, Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana, vai ter lá esse encontro. Visualmente a gente grava melhor, né, as coisas. Então a gente vai desvendar um pouquinho agora a respeito desse encontro, dessas passagens, entender o que que essa conversa se deu. Para isso, a gente vai precisar compreender também a respeito das famosas 12 tribos de Israel. Vou estudar um pouquinho da história sobre a família mais importante a respeito de toda nossa humanidade terrestre, que é a família de Abraão. Abraão teve os filhos, né? Isaac, Jacó, e que ali vem toda a família de Judeia. Acontece que o Jacó, ele teve, na verdade, alguns filhos. Ele tinha duas esposas, e isso há muito tempo atrás era permitido, né? Assim, tinham essas culturas, essas tradições. Então, eles tinham duas esposas, e também, vamos dizer assim, duas amantes. E junto dessas quatro mulheres, ele teve ali 13 filhos no total, 12 homens e uma mulher. E aí, ele fez a divisão dessas terras entre esses filhos, né? E aí cada um ficou responsável por uma parte, de cuidar das terras, de cuidar de tudo. Exceto uma tribo, um filho, né, que foi responsável por cuidar do tempo. Então, ele a terra em si. Mas essas 12 tribos, elas tinham apenas um rei.
que eram da linhagem da família de Jacó. Esse rei era lá de Jerusalém. Por isso tem o rei Davi, o rei Salomão, e por aí vai. Acontece que o Saúl foi o primeiro rei, depois nós temos o Davi, e depois nós temos o Salomão. Já no final do rei Salomão, acontece que ele começa a cobrar muitos impostos da população. E a população começa a se revoltar com tudo isso. Quando começa a se revoltar, o ministro da economia, vamos dizer assim, ele começa a falar com ele, olha, a população não está gostando disso, está dando um problema isso aí. E eles discutem, um não aceita o outro, eles se dividem. Antes, agora, eles formam dois reinados. Antes tinha apenas um rei, que era de fato verdadeiro, que a própria religião abraçava, e agora eles se dividem, formando os dois reinados, um ao norte e o outro ao sul. No norte, nós temos as 10 tribos, formando ali o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Ao sul, nós temos as outras duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Então, nós tínhamos esses dois reinos, um rei em Samaria, formando ali o reino de Israel, e um rei em Jerusalém, formando ali o reino de Judá. Então a gente percebe que esses conflitos, que até hoje perseveram lá, e começaram de forma recente. Isso já tem uma história muito grande. Até que então, esses dois reinos começam a entrar em confronto entre eles. O rei começa a confrontar junto com o outro. Nisso, as tropas, né, o povo ali em volta de outros países começam a apoiar. E eles têm ali 5 apoios de 5 reinos diferentes. Isso é importante. Grava essa questão aí da chegada dos 5 povos para ajudar ali nessa guerra. Eles começam, então, a se rebelar contra tudo aquilo, entram em guerra, e quando esses 5 povos ajudam nessa guerra, nessa rebelião, eles trazem consigo para aquela região todas as suas crenças. Porque imagina só, é como se um nordestino viesse aqui para Minas Gerais. Quando ele vem aqui para Minas Gerais para ficar por aqui por um tempo, ele vai trazer consigo todas as suas culturas. Então, ele vai trazer consigo o seu sotaque, aquilo que ele gosta de comer, as suas experiências, os seus valores, os seus costumes, as suas crenças. E quando esse povo vai para lá e ajuda na guerra, eles levam para lá também as suas crenças, as suas costumes. E aquele povo que antes era completamente unido, e tinha uma crença no Deus único, começam agora, então, a cultivar outros deuses. Começam a ter uma cultura politeísta, abandonam o monoteísmo. Por isso que em uma passagem do Evangelho, Jesus diz assim, fui enviado a ver os perdidos da casa de Israel. Por quê? Porque o reino de Israel se perdeu, pregando e cultivando muitos deuses. E aí, só para entender então agora o contexto. Jesus ele estava lá em Jerusalém, estava lá na Judéia, e precisava chegar até a Galileia. A Galileia era bem menor. A Galileia era um povo completamente diferente daquele que estava. A Galileia ela era uma região que ficava ali ao lado de Tiberíades, era uma região simples, as pessoas eram humildes, era uma região muito fresca, o pessoal assim, com um coração enorme, uma vontade de servir muito grande. Por outro lado, lá em Jerusalém, as pessoas não eram assim. Eram umas pessoas que eram de fato mais instruídas, mais conhecimento, mas por isso também tinha um orgulho maior, uma vaidade maior, um poder financeiro muito maior. E aí fica aquele contraste, né, como se fosse antagonista desses dois povos. O que Jesus prefere, todas as coisas ele faz, né, toda a sua pregação está em maior parte na Galileia. Era um rio de coração. Era onde o solo estava fértil para poder frutificar a semente da boa nova. Acontece que para sair de Jerusalém e chegar na Galileia, o caminho mais correto, vamos dizer assim, que era aconselhável a fazer, era passar justamente pelo Rio Jordão.
quando a gente atravessava o Rio Jordão, era como se fosse uma rota que todo mundo costumava fazer. Então a gente evitava os perigos do caminho, evitava ser saqueado, evitava também o deserto, porque passar pela Samaria significava passar por um deserto, porque era uma região muito quente, sem hospedagem, naquela época não tinha carro, não tinha nada disso, então caminhos eram feitos com cavalos, burros e tudo mais neles. Precisava se hospedar ao longo do trajeto, não tinha muita estrutura. Então todas as fotos são feitas pelo Rio Jordão. Mas o que Jesus fala, olha, é meu interesse passar por Samaria. Por que Jesus opta passar pelo caminho mais difícil? Porque ele queria reencontrar com o seu adversário. Ah, mas Jesus tinha adversário? Não, era um simbolismo. Era a vontade dele cruzar por Samaria, porque desde esse conflito que existiu entre os dois reis, os judeus pararam de conversar com os samaritanos. Ao fazer esse movimento de passar pelo caminho mais difícil, o mestre já começa a nos deixar a primeira pérola de ensinamento, que é a reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda há tempo. E aí a gente percebe, poxa, se temos adversários, mesmo que não seja dessa vida, precisamos reconciliar com eles. Mesmo que sejam de histórias passadas, de personagens que às vezes nem estão mais presentes na minha vida, eu preciso reconciliar com eles. Mas reconciliar com o adversário não significa passar por um Jordão, um lugar mais fácil, mais tranquilo, mais ameno. Para eu reconciliar com o adversário, eu vou ter que atravessar um deserto, onde vão haver dificuldades, onde o sol vai ser quente, onde eu vou sentir sede, eu vou sentir cansaço, desânimo, mas ele vai recuperar, porque a reconciliação com o adversário, ela simboliza o sacrifício pessoal. Jesus, por passar por Samaria, representa para nós o nosso próprio sacrifício que nós devemos fazer para reconciliar com o nosso adversário, para reconciliarmos conosco mesmo. Porque dentro de nós há uma multidão. Enquanto uns dentro de nós queremos assim, poxa, eu quero fazer aquilo que eu tanto aprendi no Evangelho, outros dentro de nós ficam puxando para trás. Aquilo que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu tanto quero deixar de fazer, esse eu ainda continuo fazendo. Então é um sacrifício pessoal. Bom, ao atravessar, portanto, no deserto, e aí a gente imagina só, atravessar um deserto, a gente sabe que não é uma região que tem muita água, onde o calor é extremo, onde a assistência, vamos dizer assim, de um local para que a gente possa parar, repousar, recarregar as energias, isso não existe. Você imagina só, a distância que Jesus caminhou é 105 quilômetros. Imagina a gente chegar nisso, obviamente que não foi direto, né? Mas quando a gente está atravessando um deserto, tudo que a gente mais quer é sombra e água fresca. Então, quando eles e os discípulos estão caminhando e encontram ali aquele poço, é uma alegria tremenda. A gente não precisa nem comentar a respeito disso, porque qualquer um de nós ficaria satisfeito. Quando ele vê aquele poço, só com os discípulos, olha, eu vou aproveitar e vou descansar ali um pouquinho da viagem, eu vou tomar uma água, vocês vão lá na cidade comprar comida, e daqui a pouco a gente encontra. Enquanto isso, eu vou ficar aqui aguardando vocês. Combinado? Combinado. Os discípulos foram para a cidade comprar comida, enquanto ele ficou ali repousando. Nisso que ele está repousando da viagem, isso é a hora sexta do dia. O que significa a hora sexta do dia? Porque para nós é a hora meio-dia, vamos dizer assim. Então, a terceira hora do dia era como se fosse 9 horas da manhã, a sexta hora do dia, meio-dia, a nona hora do dia, 3 horas e assim vai. Acontece que imagina só, o que chega num deserto ao meio-dia, está rachando.
Ele fica lá esperando, quando de repente começa a vir uma mulher. E essa mulher, quando encontra com ele, talvez pelo ataque, talvez pelo vestimenta, fala assim: "Pode me dar um pouquinho de água?" E ela já olha de forma estranha. Por quê? Porque talvez só de olhar e pelo sotaque ela percebe: olha, esse rapaz, ele não é samaritano, esse rapaz é judeu. Da mesma forma, se eu chegar aqui e falar assim: uai, não preciso nem falar com esse mineiro. Ou se chegar uma pessoa que fala: oxe, a gente vai saber que é do Nordeste, não precisa dizer mais nada. Talvez até pela roupa a gente já saiba. E ali foi a mesma coisa. Sem contar que naquela época não era costume o homem falar com mulher. Então, só aí já quebram dois estigmas. Um homem conversar com uma mulher e um judeu conversar com um samaritano. Eram extremamente iguais. Ela olha assim de forma estranha e fala assim: uai, mas uai não, né? Uai não tinha naquela época. Por que você está conversando com uma samaritana? Por que você está pedindo para mim? E aí aquilo ali já começa a borbulhar, né? Assim, ela não consegue compreender aquilo. E é bonito porque o poço para os judeus, eles simbolizam também uma outra questão. Talvez vocês possam compreender também e vão perceber tão bela assim como eu acho essa passagem, porque o simbolismo do poço judeu, ele vai além da água que a gente retira para beber. Por quê? Porque o simbolismo do poço para os judeus representa também o casamento. Como assim um casamento? Porque o Isaac, que era filho de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, Isaac, ele encontra a sua esposa perto de um poço de água. Jacó, ele estava procurando uma esposa para casar, filho de Isaac. Ele estava procurando uma esposa para casar. E aí, pela mediunidade, os espíritos dizem para ele assim: olha, faz o seguinte, você está procurando uma esposa, não está? 10 horas da manhã, as mulheres costumam ir lá no poço para poder tirar água, porque é um horário mais fresco, muito mais tranquilo para poder tirar água. Vai lá nesse horário e, e pede um pouquinho de água. Aquela mulher que te der um pouco de água, ela vai ser a sua esposa. Ele obedece, vai cedinho lá no poço, encontra aquele tanto de mulher tirando água, e fala assim: olha, vocês podem me dar um pouquinho de água? Então uma vira para ele e oferece a água. Essa era então a Raquel. E ele então pede a ela em casamento, eles se casam e por aí vai. Então, o poço tem esse simbolismo para o judeu. Por quê? Porque o Abraão, Isaac, encontrou a sua mulher próximo ao poço. Jacó encontrou a sua esposa próximo ao poço. Então, eles tinham isso muito forte. E Jesus encontra a samaritana aonde? No poço. Ele vai casar com a samaritana? Não da forma que a gente conhece. Mas ele vai falar sobre casamento com ela, tá lembrado? Então vamos ver mais à frente o que, que eles começam a conversar. Jesus pede a água para ela, então, e aí a partir disso, eles começam a conversar no e ele fala assim: olha, vai lá, chama o seu esposo e muda a conversa completamente. Ela falou assim: olha, mas eu não tenho esposo. E aí Jesus diz a ela: ó, disseste muito bem, você não tem esposo. Todos aqueles que eram seus homens não eram seus maridos. E esse que você está agora também, esse homem também não é o seu marido. Por que que ele começa a falar, então, desse assunto? Porque, para os judeus, a fé em Deus, a fé no Deus único, no monoteísmo, significava o casamento. A crença no Deus único significava o casamento. Então, quando ele diz assim para a samaritana, todos esses cinco que você teve aí também não é o seu marido, é porque, na verdade, Deus é o nosso único marido. E nós, enquanto esposas, devemos guardar um sentimento de fidelidade a Deus. É com Ele que nós devemos nos casar. E aí, o que que acontece? A fé em Deus é a ligação profunda da criatura, do Espírito com Deus, e ela é comparada ao matrimônio. A partir do momento em que os povos ali de Samaria, com a chegada daqueles 5 outros povos que ajudaram no duelo,
Eles não cultivavam outros deuses? Então, aquele casamento ele começou a ser corrompido. Por quê? Porque os samaritanos acreditavam só no Deus único. Quando os outros 5 povos chegam, eles começam a acreditar em outros deuses. Ou seja, é como se começasse a se prostituir, como se começasse a adulterar o casamento, como se começasse a ter mais esposas. E aí aquilo é a grande perdição, na verdade. Por que que esse encontro se passa meio-dia e não 6 horas da manhã? Porque aí a gente também encontra na mulher samaritana um outro simbolismo. Por que que ela estava sozinha e não acompanhada de outras mulheres? Porque ela era renegada da sociedade. Quem de nós, em plena consciência, iria num deserto meio-dia buscar água? A gente vai cedinho ou no final do dia. E por que que ela ia assim? Porque ela era conhecida na cidade como uma prostituta, porque cada hora ela estava com uma pessoa diferente. Então aí a gente tem 2 lições. Primeiro, da ponto de vista material, que ela era uma prostituta, mas ela não é abandonada por Deus. E segundo, que a verdadeira crença é a crença no Deus único. Não é para nós ficarmos cultivando outros deuses. Então Jesus estava ali para propor a ela a reconciliação, a aliança com Deus. E isso já estava lá no Velho Testamento, num livro chamado Oséias, que foi escrito pelo profeta Oséias. E ele chamava as capitais daquela época, né, onde teve aquele conflito todo, que tinham os 2 reis, esse profeta viveu justamente nessa época. E quando tinham 2 capitais, Samaria e Jerusalém, ele chamava a capital de Samaria de a mulher samaritana. E ele chamava Jerusalém, a capital de Jerusalém, de a mulher Jerusalém. E aí ele disse assim, numa das suas profecias, lá no capítulo 2, ele diz assim: as minhas mulheres se tornaram prostitutas. Olha que esquisito. Como é que uma capital vai se tornar prostituta? Por quê? Porque elas cultivaram outros deuses com a chegada daqueles povos. Ele continua: Samaria, por causa da sua prostituição, eu te transformarei numa terra estéril e seca. Olha o simbolismo aí do deserto. Serás uma mulher infértil. Olha a simbologia aí da terra, né, de que vai secar. Mas prometo que te resgatarei, minha esposa amada. Olha a profecia que bonita. Prometo que te resgatarei, minha esposa amada. Te resgatarei e te encharei de água viva. Porque o deserto, para deixar de ser deserto, ele precisa se encher de água viva. E aqui, nessa profecia, se conecta completamente com Jesus nesse encontro com a mulher samaritana. É por isso que naquele diálogo, ele faz esse resgate, ele passa por Samaria para encontrar ela no poço, para simbolizar o casamento, para cumprir essa profecia de resgatar a esposa amada e encher a esposa amada de água viva. Então, na verdade, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro de todos nós, que por algum momento a nossa fé ficou vacilante. Por algum momento nós passamos a cultivar outros deuses. Por alguns momentos, mesmo enquanto espíritas, nós passamos a duvidar de que é possível, de que eu creio em Deus, de que as adversidades passarão. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um momento de resgate, de nos dar a oportunidade novamente de testemunharmos a nossa fé, de resgatarmos a nossa aliança com Deus. E é por isso que logo em sequência ele começa a falar justamente sobre a adoração do templo. Quando começa a dizer, olha, a mulher samaritana diz a ele, mas vocês, judeus, adoram no Monte Sião, nós aqui fazemos as nossas adorações no Monte Gerizim. E onde que está Deus, então?
ele está lá no Monte Sião ou está aqui no Monte Gerizim? E aí Jesus diz a ela, olha, Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Ele não está nem num monte nem no outro. Em outra passagem, Jesus nos deu uma lição dessa do monte também. Quando ele disse assim, se tiveres fé do tamanho de uma semente, direis a este monte, transporta-te daí e para cá que ele vai se transportar. Então, essa lição para nós é que Deus não está aqui somente na casa espírita, ou somente na igreja católica, ou somente ali na igreja evangélica, ou no centro de Umbanda, ou qualquer outra instituição. Deus é espírito, e espírito em verdade precisa ser adorado. Ou seja, a doutrina espírita depois vem nos mostrar isso, que Deus é o fluido cósmico universal, né? Nós estamos mergulhados no hálito divino que é o fluido cósmico universal. Então ele está em todos os cantos, em todas as partes. Nós estamos mergulhados nele e Deus está dentro de cada um de nós. Então o que importa para nós, para adorarmos a Deus, é vivermos conforme as suas leis. Por isso, não existe um lugar sagrado para a gente adorar Deus. Não existe ter que vir a qualquer instituição ou em qualquer canto ou ter uma peça para adorar a Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo. Cada um de nós cultiva esse relacionamento. Quando quiserdes orar, diz Jesus, entra-te no teu quarto, dobra os teus joelhos e ora ao Pai em segredo, que Ele em segredo sabe tudo aquilo que nós precisamos. Então, certa vez, um repórter foi perguntar à Madre Teresa de Calcutá como que ela fazia as orações, como é que ela conversava com Deus. E ela disse assim: "Ah, meu filho, quando eu vou conversar com Deus, quando eu vou fazer as minhas orações, eu não falo nada, eu só escuto." E aí o repórter ficou encantado com aquilo, porque falou assim: "Poxa, nas minhas orações eu não escuto nada, eu só falo, né?" E aí ele escutou aquilo, eu só escuto. Nossa, então a Madre Teresa escuta Deus, né? E ele perguntou assim para ela: "Uai, Madre, mas o que que a senhora escuta? O que que o Deus fala contigo?" "Ah, meu filho, ele não diz nada, ele só me escuta." Então esse relacionamento com Deus é isso. É a gente dizendo tudo a Deus, ao mesmo tempo em que nós não dizemos nada e escutamos tudo aquilo de Deus também. É um relacionamento íntimo. É conversar com Jesus como se fôssemos, e como ele é, de fato, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo de todas as horas. É estar no trânsito e elevar o pensamento a Deus. É estar à toa e dirigir um sentimento de nem que seja de uma gratidão. Ou, Senhor, me ilumina, me abençoa. É um pensamento, é uma oração. Então aí a gente vai aprendendo a se transformar e a cultivar um novo relacionamento com Deus. Bom, nesse relacionamento com Deus, e quando a gente pega o exemplo de Jesus, há também uma outra passagem no Evangelho muito bacana que une esses pontos, que une a fé, que une a comunhão com Deus, que une a alegria e que une também o casamento. Vamos ver se vocês se lembram. Qual é o primeiro milagre, vamos dizer assim, de Jesus? Você se recorda? Em que passagem que foi? Era num casamento, nas bodas de Caná. Isso mesmo. E lá nas bodas de Caná, o que que Jesus fez? Transformou a água em vinho. E naquela época a tradição era o quê? Era servir aos convidados os vinhos da melhor qualidade. E geralmente eles faziam o seguinte, eles ofereciam o vinho primeiro, né, para ter aquele sentimento apurado de falar assim, nossa, é a primeira taça de vinho, esse vinho é bom e tudo mais. E depois, quando os convidados já estavam mais embriagados, serviam qualquer vinho. Nesse casamento, eles fizeram exatamente isso, serviram um bom vinho, depois chegou no final e o vinho tinha acabado. E Maria vem perguntar, falar a Jesus, olha meu filho, faça alguma coisa, o vinho acabou, como é que a gente vai fazer? Mãe, mas não chegou ainda a minha hora. Mas era um pedido de Mãe Santíssima.
E aí ele então pega a água, transforma em vinho, e o melhor vinho ficou para o final. Mas aquele vinho significava também um casamento. Afinal de contas, estava celebrando um casamento. Então, quando Jesus ele transforma a água em vinho, o vinho também tinha um significado especial para os judeus. Significava a alegria. Por isso ele era servido no casamento. Mas não significava apenas a alegria. O vinho para os judeus também significava a comunhão com Deus, a união com Deus. Porque não tem coisa mais alegre do que viver completamente com o Pai, ter essa união completa com o Pai. E por isso o vinho de Jesus, que ele transformou naquela hora, de transformar a água em vinho, foi o melhor vinho que tem. Porque ele vive em comunhão perfeita com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, é muita simbologia que tem nessas passagens, é muita história que tem por trás de tudo isso, mas a gente se pergunta assim: poxa, Pedro, que legal, interessante essas passagens, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Porque, na verdade, todo o Evangelho de Jesus, eles são lições, é um caminho ascensional que nós vamos mergulhando no Evangelho e lá colecionamos pérolas através do nosso esforço, vamos mergulhando ali no Evangelho para pegar uma pérola, mas trazer para o nosso dia a dia. Se as lições do Evangelho, se as lições da doutrina espírita não servirem para transformar a minha conduta diária, não valeu nada. Quando eu desencarnar, não vão chegar para mim e perguntar assim: Pedro, quantas obras do Chico você diz, você leu? Ou vão perguntar para mim: Pedro, quantas pessoas você foi capaz de amar? Quantas pessoas você foi capaz de perdoar? Quantas pessoas você foi capaz de servir? Então, a proposta da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus é, em última instância, a transformação moral. É isso que Deus espera de nós. Por isso, quando nós pegamos esse simbolismo todo, a primeira passagem que nós podemos tirar como interpretação, uma dessas passagens, é que, na verdade, toda essa lição, para nós, significa que, primeiro, sabemos através da doutrina espírita que nós estamos reencarnando. E por estar reencarnados, o corpo físico, na verdade, representa para nós aquele deserto da Samaria. Porque estar encarnado é atravessar dificuldades, pois nós sabemos que o objetivo da encarnação, para uns é provas e expiações, para outros, missões. Então, nós estamos aqui para passar por testes, por provas, por expiações, para nos melhorarmos como pessoas. Então, vai ser difícil mesmo a nossa encarnação. A gente tem que ter isso claro. A nossa vida aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, não vai ser um mar de rosas, não. Vai ter dificuldade, vai ter algum momento que nós vamos sentir sede, que a gente vai sentir uma saudade, que a gente nem sabe explicar, mas é saudade dos amigos, dos parentes que ficaram também no mundo espiritual. Nós vamos sentir, às vezes, uma solidão. O que não pode acontecer é isso deixar morada em nossa mente. Quando vier um pensamento negativo, nós substituímos por isso. Então a gente vai sentir essa sede profunda. Só que o que acontece geralmente conosco? Quando a gente sente essa sede, quando a gente sente esse vazio na nossa vida, quando a gente sente e passa por alguma dificuldade, a gente quer matar essa sede tomando a água do poço de Jacó. Tomando água daquela que a gente vai voltar a ter sede. Como que a gente faz isso? A gente quer matar os nossos anseios espirituais com recompensas materiais. Então, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei explicar. Não sabe o que é isso? É porque está frio. Estou precisando comer uma canjica doce, quentinha, porque agora que está na época de festa junina, nossa, aí vou lá, quero uma canjica. Aí come a canjica, passa um dia, aquele negócio que a gente está sentindo no interno continua da mesma coisa. Não mudou nada. Não, eu só vou ser feliz, verdadeiramente feliz,
quando eu comprar um carro, aí pronto, aí a minha vida vai ficar ótima. Vou poder ir para tudo quanto é lado, a hora que eu quero, vai ser uma maravilha. Vai, compra o carro, passa 3 meses, já não é mais lá tanta coisa, porque saiu o modelo novo. Não, eu preciso comprar uma roupa, uma camisa bem bonita. Compra a camisa, na primeira lavada desbota tudo, está toda desengonçada, acabou a felicidade. Então, geralmente, o que a gente tenta fazer é matar os nossos anseios espirituais com práticas materiais. E certa vez eu escutei numa palestra de que tudo aquilo que é material e que a gente busca essas recompensas materiais é igual vapor de panela fazendo arroz. Geralmente a gente coloca lá o arroz, coloca aquela água, aí vai olhar, tá tudo normal. Quando a gente destampa a panela, sobe aquele vapor todinho, até embaixo do nosso óculos. E a gente fala assim, nossa, de onde surgiu tanto vapor? Ao mesmo tempo que aquele vapor aparece, ele desaparece. Então, quando a gente busca as recompensas no mundo material, da mesma forma que aparece, aquela alegria espontânea desaparece. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem de que provavelmente aquilo que nós teremos como mais próximo à felicidade na Terra é a caridade. É proporcionar ao outro. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. É permitir que o outro sorria de forma que, se nós não estivéssemos, ele não sorriria. É fazer com que o outro sinta uma felicidade que, se nós não estivéssemos ali, ele não sentiria. Então, a vida que de fato vale a pena ser vivida é a vida da entrega. É a vida de alavancar, de proporcionar ao outro. Lição de Jesus. Bom, e qual seria então essa água que mataria a nossa sede? Essa água que corresponderia aos nossos anseios espirituais? Que água é essa que Jesus oferece, então, à mulher samaritana? Porque o que ele disse a ela foi que se ela bebesse dessa água viva, ela nunca mais teria sede. E além de nunca mais ter sede, ela se transformaria numa fonte d'água, que através dela jorraria a água viva. Essa água viva, na verdade, que Jesus nos propõe, é o amor. Porque é o amor que alimenta as almas. É o amor que nos preenche espiritualmente. É essa capacidade de amar que faz com que nós passamos a transbordar na vida das outras pessoas. Porque se a gente não tiver um alto amor e não passar a amar as outras pessoas, a gente se foca apenas nas nossas personalidades, na nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o exemplo de Chico Xavier, é uma vida toda dedicada ao amor. De São Vicente de Paulo, de Francisco de Assis, e todas as outras personalidades, de Gandhi, de Buda, enfim, é uma vida pautada no amor. E Chico ele fazia um trabalho muito grande a esse respeito, porque na doutrina espírita nós compreendemos de que a vida continua, que a imortalidade da alma é uma lei universal, é uma lei divina. Mas isso não significa que ao passar por um desencarne de um amigo, de um parente, de alguém próximo, não significa que não vai doer. Não significa que não vai sentirmos saudade. Sobretudo, quando é uma morte do corpo físico inesperada. Porque quando nós estamos doentes, ou algum familiar está doente, e aquela doença vai avançando e vai caminhando para, às vezes, um estado terminal, até que o médico chega e fala assim, olha, agora são só cuidados paliativos, não há muito mais o que fazer. A família vai se preparando para o desencarne, então mentalmente ela começa a se preparar por aquilo. Mas por outro lado, quando de repente de um dia para o outro acontece um infarto e a pessoa desencarna, aquilo às vezes é um choque. Então diz Emmanuel que essas mortes já são um pouco mais difíceis de digerir. E ele diz ainda que há uma morte
que talvez seja uma das mais difíceis de enfrentar no planeta Terra, que é quando a ordem lógica da vida se inverte. Porque o que nós naturalmente esperamos é, primeiro vão os nossos avós, depois os nossos pais, depois nós, depois os nossos filhos. Mas quando esse jogo muda, e às vezes um filho, ou um pai ou uma mãe precisa enterrar o seu filho, essas dores são de fato maiores, diz Emmanuel no livro Mais Perto. E aí o Chico fazia um trabalho muito grande nesse respeito quando ele acolhia as mães para psicografar a mensagem dos seus filhos. O centro espírita ficava abarrotado de gente. Iam para lá 300, 400, 500 pessoas na esperança de receber uma carta dos seus entes queridos. Naturalmente, o telefone toca de lá para cá e nem sempre é possível atender a todos, até porque nem todos estariam com condições necessárias e aptas a psicografar uma mensagem. Quando Chico realizava o trabalho e chegava ao final do encerramento, Chico dizia às pessoas assim: olha, se você hoje veio aqui esperando uma mensagem e não foi correspondido, eu sei que a sua dor é muito grande, eu sei que está doendo. Mas se você quer ter um pouquinho da sua dor amenizada, faça o bem. Sirva aos outros. Porque é enxugando as lágrimas dos outros que nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. É servindo ao outro e analisando a dor do outro é que a nossa dor vai diminuindo. Então, se nós estivermos com o nosso calo apertado, vamos visitar os hospitais. Vamos num câncer infantil, numa ascôncia da vida, num lar de idosos. Vamos pegar para visitar as famílias nas casas. Vamos fazer um trabalho voluntário no centro espírita. Assim as nossas dores vão ficando menores. E acontece que para poder participar daqueles trabalhos, e como começou a tomar uma dimensão muito grande, as pessoas, para poder ter a oportunidade de receber uma psicografia, elas começavam a pegar senhas para poder comportar ali todo mundo. E teve uma mulher, então, que se preparou, conseguiu pegar uma senha e ficou ali aguardando até que as senhas se encerraram, elas ficaram acomodadas, aguardando o início da reunião. Quando, de repente, no salão entra uma mãe desesperada. Ela havia acabado de perder seu filho há um tempo. Mas, todas ali, os pais que se faziam presentes, encontravam-se na mesma situação. Mas, quando ela viu que a senha já haviam sido distribuídas todas e que, pelo menos naquele dia, ela não teria mais chance nenhuma, ela fica mais desesperada ainda. Não com o objetivo de trazer para si a atenção, mas por ter visto ali as suas grandes esperanças se desfalecerem de uma vez só. E aquela mulher que havia retirado a senha anteriormente começa a observar a reação dela e elas começam a conversar, com o intuito de uma poder ajudar a outra. Elas começam a conversar entre si, entendem o que passou com o filho de um, com o filho de outra, começam a criar ali então uma sincera e respeitosa relação, para que um pudesse suportar a outra. Nesse interim, nessa conversa, em que os fluidos foram se assimilando, onde o amor foi reinando e deixando de lado os interesses e os caprichos de cada um, aquela mulher que estava com a senha, percebendo o tamanho desespero da outra, diz a ela assim: olha, de fato a sua situação é muito difícil. E eu estou vendo o seu desespero latente em seu coração. Faz o seguinte: a única coisa que eu posso te oferecer neste instante é a minha senha. Fique com a minha senha. Tome para você. Quem sabe a gente não dá a sorte de o seu filho se comunicar e você ter a sua dor amenizada. Eu acho que você vai estar mais bem servida do que eu. E ao retomar aquela senha em suas mãos, a mulher não acredita. Vi ali novamente toda a sua esperança resplandecer. As duas trocam aqueles olhares profundos e sinceros e se abraçam completamente, banhadas de lágrimas de gratidão.
Ali agora, as duas torciam apenas com um único objetivo, de que pudessem ser correspondidas. A reunião, então, já estava a começar. As duas que antes eram completamente desconhecidas, através de um ato de generosidade e empatia, se tornam ali naquele instante melhores amigas. E sentam juntos para assistir à reunião. A reunião começa, Chico começa a psicografar. Assim que termina a primeira mensagem, e ele começa a ler, diz assim: Mãezinha querida, não era para eu estar aqui hoje. Eu não tenho condições nenhumas de escrever essa mensagem para a senhora. Eu estou aqui amparado pela equipe espiritual, mas vim trazer uma mensagem para a senhora. Não desista. Faça o bem. E se eu só estou aqui hoje porque essa senhora te deu a senha. E foi através do amor dela, da generosidade dela, que me permitiu trazer essa mensagem. Que ela sirva como inspiração para a senhora. Eu te amo muito e vai ficar tudo bem. E ela então desaba a chorar. As duas entram numa felicidade plena. E é uma lição completa para todos aqueles que estavam ali. Quando de repente Chico começa a psicografar de novo, e as duas se recompondo, e começa uma outra mensagem dizendo: Mãezinha querida, não era para eu estar aqui hoje. Eu não estava apto a trazer nenhuma mensagem, mas vim autorizado e amparado pela equipe espiritual para lhe dizer que estou muito orgulhoso da senhora. Porque foi esse gesto seu de doação daquilo que você tinha mais precioso para um desconhecido é que me proporcionou ter a condição de comunicar com a senhora. Eu te amo tanto e estou muito orgulhoso da senhora. Continue assim, vivenciando o amor, porque assim a senhora estará ajudando não só a si, como também a mim mesmo. A comunicação se encerra e fica uma lição para todos nós, de que se nós queremos aquilo que para nós julgamos ser mais valioso, que nós primeiro saibamos doar, que nós primeiro saibamos proporcionar, que nós primeiro saibamos alavancar, porque é fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, é que de fato nós estaremos vivenciando o amor, nós estaremos bebendo da fonte viva, nós estaremos bebendo da água que nunca mais terá sede, porque assim nós transformaremos a nós mesmos numa fonte de água viva, na qual todos ao nosso redor poderão se beneficiar. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos inspire sempre para sermos fiéis até o fim.